Olá, galera. Um feliz 2022 para todos. Eu sou o professor José Júnior e estou aqui para falar da retrospectiva astronômica e astronáutica de 2021. Vamos lá, um conteúdo bem reduzido, tá? Só para lembrar das coisas importantes. No dia 21 de janeiro, o Buzz Aldrin, para quem não lembra dele, foi a segunda pessoa a pisar na Lua, né? Ele é um astronauta dos Estados Unidos. Ele tomou a vacina contra a Covid-19. Isso foi muito importante para mostrar que, né, ele acredita na ciência e é importante todo mundo também acreditar. E assim, né, a ciência tem nos salvado durante todos esses séculos. Né? No dia 9 de fevereiro, a sonda Al-Hamal, que é feita, né, pelos Emirados Árabes, né, ela chegou em Marte no dia 9. A intenção dela é coletar os dados atmosféricos para entender os eventos que levaram os átomos, né, e também entender os eventos que levaram os átomos de hidrogênio e oxigênio, né, a irem para o espaço sideral. A JAXA, né, que é o Centro Espacial do Japão, né, foi o foguete que levou essa sonda árabe até Marte. E no dia 12, também de fevereiro, a Tianwen-1 chegou em Marte também, né? Só que ela foi enviada pela CNSA, que é a Administração Espacial da Nação Chinesa. Eles colocaram uma lander lá, né? Que vai estudar a geologia marciana e os campos gravitacionais, tá? Essa sonda, ela, como as outras, né? Que já foram enviadas para Marte, elas são recarregadas com a própria luz solar. Tudo bem? E E no dia 18, também de fevereiro, quem chega lá é Perseverance. Gente, as sondas chegaram tudo na mesma época porque eles têm que esperar coincidir, né, a Terra com Marte para, né, gastar menos combustível, porque às vezes a Terra e Marte, apesar de serem planetas, né, em relação ao Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, às vezes eles são bem longe, às vezes a Terra está de um lado, Marte está de outro. Então eles têm que esperar coincidir. Então foi em junho de 2020 que eles lançaram, porque era a época de lançar para chegar mais perto, né? Gastar menos combustível para chegar em Marte. Então por isso elas chegaram, né, todos em fevereiro lá. E a Perseverança da NASA, tá? Aí foi um robô, um rover, também eles mandaram um helicóptero Ingenuity para auxiliar não só esses rovers que lançaram juntos, mas os que a NASA já tinha colocado lá, né? No início, durante esse século inteiro. Aerologia, gente, é o nome que se dá para quando você vai estudar geologia marciana. Porque Marte, né, é o deus da guerra romano, o Ares é o deus da guerra grego, e, né, os países falam grego até hoje, os nomes dos planetas são deuses gregos, então o nome que se dá é isso, tá? É uma área dentro da planetologia. É... Aí no dia 19 de fevereiro aconteceu muita coisa, né? O Ricardo Galvão e o Carlos Nobre. Primeira vez, gente, que dois brasileiros receberam essa condecoração, né? Que é o nome do prêmio é Liberdade e Responsabilidade Científica, dada pela Associação Americana para o Avanço da Ciência, a AAS. Gente, para quem não conhece, o Ricardo Galvão foi aquele que era o diretor do INPE, né? Que em 2019, né, gente, o Brasil tem um satélite que fica monitorando as nossas o nosso país como um todo, mas principalmente as questões da Amazônia, e estava mostrando que o desmatamento estava muito alto, principalmente no último ano, né? No caso de 2019. E mostrando que estava o desmatamento muito mais grave do que antes. Claro que sempre teve desmatamento na Amazônia. Ela só foi contida ali durante o governo da Marina Silva, quando ela era ministra do Meio Ambiente, mas depois ela, né, inclusive ela saiu do ministério porque não recebeu investimento suficiente para continuar esse trabalho. Só que desde que o governo Bolsonaro ocupou, esse aumento do desmatamento foi muito maior. Então, são dados públicos, né? Só que o presidente Bolsonaro não gostou do Galvão falar isso e o demitiu. E, gente, mas assim, os dados dos satélites, o presidente tentou negar que os dados dos satélites eram confiáveis. Inclusive, o ministro da Tecnologia,
o astronauta brasileiro Marcos Pontes, em vez de apoiar o Ricardo Galvão para o presidente, dando a entender que os dados desses satélites não são confiáveis. Então aí, esse prêmio foi para ele, e assim como para o Carlos Nobre, como uma forma assim, que ele não quis ceder, né? Ele não quis ceder ao presidente e falou, não, os dados são verdadeiros. E mesmo perdendo seu cargo no INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Agora, gente, vamos para fevereiro ainda, tá? Dia 28. 28 de fevereiro, a Amazônia 1. Já que a gente está falando de satélite, o Amazônia 1 é um outro satélite. Teve até uma polêmica, porque já tem um satélite lá que monitora a Amazônia e tal, para que envia outro. Enfim, mas aí o Amazônia 1, que é o nome do satélite, tá? Ele tem esse diferencial que ele foi todo construído por brasileiros. Ele foi elaborado lá em 2013, na época do governo da Dilma Rousseff. Custou todo aproximadamente 400 milhões de reais. E a intenção dele é mesmo focar na Amazônia e no Pantanal, nessa questão aí do desmatamento, das queimadas, tá? Ele foi montado pelo INPE, mas a Agência Espacial Brasileira, a AEB, que é uma autarquia, né? Ela tem essa dinâmica de ser responsável pelo próprio funcionamento, sem estar tão ligada a obedecer ao governo federal, né, teoricamente. E ela foi enviada em solo indiano, gente. Tudo bem? O satélite foi todo brasileiro, mas foi enviado ali na Índia, que, né, tem colaborado muito para a astronáutica também. Fevereiro acabou, né? Então fevereiro acabou. Vamos direto agora para maio. Entre os dias 5 e 6 de maio, tivemos a chuva Eta Aquaridas. É uma chuva muito famosa, chuva de meteoros muito famosa, que são os restos ali do cometa Halley. Tudo bem? E no dia 26 de maio, nós tivemos o eclipse penumbral da Lua. Né? E nesse mesmo dia também tinha uma superlua. É a segunda superlua do ano, mas coincidiu com esse eclipse penumbral. Gente, eclipse penumbral, para quem não sabe, é quando a Lua passa pela sombra parcial da Terra. É por isso dá esse nome de penumbral. Agora vamos para junho. No dia 8 de junho, gente, foi o aniversário de um ano do CARA, o Clube de Astronomia e Parte de Alexandria, né? Então a gente fez um evento, o professor Levi, que é um dos membros, ele fez essa palestra, né, em vídeo, que está no nosso canal do YouTube, falando sobre CERN, né? Que ele foi lá, conheceu, né, esse local e ele detalha muito bem. Então vocês podem ver o vídeo dele falando tudo sobre o CERN. E o JJ Hamper, né, eu falei sobre o planeta Vênus, sobre as questões desde que dos babilônicos, passando por Parmênides, até os indígenas, como eles viam Vênus, porque Vênus, diferente da maioria dos planetas observáveis olho nu, você não consegue acompanhar a trajetória dele em cada constelação, no sentido de ver cada dia ele andando um pouquinho no céu, já que ele, como está na frente da Terra, assim como o Mercúrio, eles são observados ou uma época do ano pela manhã e outra época do ano no início da noite. E então muita gente achava que eram dois objetos. Então estava analisando de como, né, essas civilizações observavam esse planeta. Eu também fiz essa palestra lá no YouTube, tá? No dia 16 de junho, eu já falei o nome dela aqui, CSNA, né? Que é da China. Ela levou 3 taikonautas. Para quem não sabe, gente, taikonautas é o nome que dá a o que seria astronautas chineses. Astronautas é porque as únicas nações que levam pessoas para o espaço sideral é os Estados Unidos, a Rússia e a China. Então, assim, desde a época que a Rússia pertencia à União Soviética, o nome que eles dão é cosmonautas. E pela NASA é astronauta e agora a China começou a lançar também pessoas, eles deram o nome de taikonautas. Eu até brinquei que se um dia o Brasil também começar a enviar, poderia ser tupinautas, né, o nome. E aí esses 3 taikonautas,
A intenção deles era terminar a construção da Estação Espacial Chinesa. Temos a ISS, que é a Estação Espacial Internacional, só que, né, por problemas com os Estados Unidos principalmente, né, sobre legislação, política, a China se desligou da ISS e agora está construindo, né, terminando de construir a Tiangong, que é o nome da estação espacial deles, né? O Ni, eu vou tentar falar o nome dos astronautas que foram, né, nessa missão. O Ni Haisheng, Liu Boming e Tang Hangbo. Inclusive no final do ano de 2021, né, teve até um probleminha ali de, né, um dos aparelhos da NASA quase colidirem com a Estação Espacial Chinesa. Deu um grande problema ali, né? Então vamos continuar aqui. Agora vamos para ah, vamos para que mês? Que mês? Vamos para agosto. Porque em agosto, a gente, dia 12 e 13, teve as Perseidas, que é uma chuva de meteoros. Só que ela é muito. Acho que é a principal chuva de meteoros que acontece. Porque você consegue observar 60 meteoros por hora. Agora vamos para o dia 28 também de junho, tá? Porque, gente, o telescópio espacial Hubble, ele ficou inoperante. Ele é muito famoso porque, né, ele foi enviado em 1990 para o espaço e ele tem coletado muitas coisas legais, né, do céu profundo. E ele fica aqui próximo. Então ele teve essa pane, né, que ficou inoperante. Então a gente conseguiu, né, no caso a gente que eu falo a NASA, né, a NASA foi lá e conseguiu consertá-lo depois de 3 semanas inoperante. Só que em outubro, isso foi dia 28 de junho, só que em outubro, aí mesmo ele ficou muito inoperante, não tem como consertá-lo, né? E aí realmente perdemos o Hubble após 3 décadas. Agora vamos para dia 6 de outubro. No dia 6 de outubro teve a entrega do Nobel de Física, né? Foram 3 pessoas laureadas. O meteorologista japonês Shiyuko Kuro. Tá, eu nem falei o nome dos astronautas. No caso, os taikonautas, né? Vou tentar falar o nome aqui, ó. Nie Haisen Sheng. Eu já falei, né? Lui Bong e Tang Hangou. Já falei o nome deles. Desculpa. Agora, o japonês, que foi o meteorologista que ganhou o Nobel de Física, foi o Shiyukuro Manabe. Shiyukuro Manabe. Ele, gente, junto com o oceanógrafo alemão Klaus Haussmann, eles ganharam. Também teve, foram 3, né? Mas depois eu falo do outro, porque esses dois eles tiveram um trabalho em conjunto, que eles previram com segurança o aquecimento global. No caso, o Manabe, ele demonstrou o aumento da concentração de óxido de carbono na atmosfera, que isso leva realmente ao aumento da temperatura na Terra. Tá? Pois porque ele observou que quando o nível de CO2 dobrava ali na atmosfera, a temperatura global subia cerca de 2 graus Celsius. Já o Hasselmann, ele criou um modelo que, né, liga o tempo e o clima, dizendo que os modelos climáticos são confiáveis, apesar do tempo ser mutável e caótico. Ele desenvolveu modos para identificar sinais, né, específicos, como se fossem impressões digitais, ah, que fenômenos naturais e atividades humanas imprimem no clima. E isso, assim, é usado para você realmente prever o aumento da temperatura na atmosfera e confirmar que esse aumento é devido ao envio, né, de equipamentos criados pelos homens, né, que acaba emanando dióxido de carbono na atmosfera. E acontecendo, né, o aquecimento global, que é uma coisa assim que a gente precisa rever muito. É uma coisa muito problemática. Inclusive esse filme, né, Não Olhe Para Cima, é uma metáfora dessa questão do aquecimento global. Agora vamos para dia 28. Não, 28 não. Nós estamos no dia 6 de outubro, agora vamos no dia 13 de outubro. A nave Soyuz MS-19 levou cosmonauta. Lembra que eu falei cosmonauta? Então você já sabe que ele é da Rússia.
E o nome dele é difícil de falar. Vou falar só o sobrenome. Chaplin. Chaplinov. Então esse cosmonauta ele foi junto com a atriz Yulia e o cineasta Klein, né? Não vou falar o sobrenome deles, não. Eles foram para a ISS, que é a estação estacional, a estação internacional, e eles foram gravar o primeiro filme no espaço sideral. O nome do filme vai ser Desafio. Durou 12 dias a gravação. Fala sobre a médica, né, que vai salvar a vida de um cosmonauta. É... Aí, gente, esse. Só que, por exemplo, eles estão indo para fazer a gravação do filme, claro, mas o cosmonauta, né, o que é o único, né, que seria realmente o cosmonauta, o único cientista ali dessa viagem, questão espacial também já tem outros cosmonautas lá. Então eles já fazem é, outros experimentos. No caso da Rússia, né? Ela trabalha com a biologia espacial, fisiologia, processamento de materiais, sensoramento remoto da Terra e física de raios cósmicos. Mas no caso do Chaplainov, a intenção dele nessa missão, né? Ele vai acompanhar a atriz e o cineasta para gravarem um filme, mas ele vai ficar lá na estação trabalhando um novo modelo composto para proteção contra a radiação espacial. E eu falei que o troféu Nobel foram 3 pessoas, né? Eu esqueci de falar do italiano Giorgio Pacini, que talvez o que mais tenha a ver conosco, porque ele descobriu a interação da desordem e flutuação em sistemas físicos em escalas atômicas, né? Ou seja, pequenininhas, e planetárias, ou seja, numa escala astronômica. Então, assim, esse Jorge que é muito importante, esse italiano também. Então, ele foi laureado junto com os outros dois que falaram da questão do aquecimento global. Agora vamos para setembro, gente. Em setembro aconteceu uma polêmica, tá? Porque o que aconteceu? Foi anunciada a descoberta do sistema binário, muito raro, lá na Pequena Nuvem de Magalhães. Para quem não sabe, a Pequena Nuvem de Magalhães ele é uma galáxia pequena, que é uma galáxia satélite da nossa, que é a Via Láctea. O que acontece que foi descoberto lá? Nesse sistema é uma anã branca que orbita uma estrela azul do tipo B, ou seja, gigante. O nosso querido Elvis Mendes, que é um dos nossos membros, ele fez essa impressão artística de como seria esse sistema raro aí. Tudo bem? Então esse desenho foi o Elvis que elaborou, né, imaginando como seria esse sistema. No dia 31 de outubro, temos uma coisa muito complicada, porque foi informado sobre uma questão de um meteoro marciano que caiu no Brasil em 2019. Só que ninguém ficou sabendo, nenhum cientista do Brasil foi comunicado, nenhuma autoridade brasileira foi comunicado sobre a queda desse meteoro, que é importantíssimo, gente. É o segundo meteoro que a gente tem registro, meteoro marciano, que tem registro que caiu aqui no solo brasileiro. E como o anterior, esse também foi, podemos usar a palavra traficado, né? Porque ele foi vendido ilegalmente, sem passar pelas autoridades, para um colecionador de meteoritos dos Estados Unidos, né? Então, gente, esse meteorito ia ser muito interessante para a gente estudar, né? Meteorito marciano. Então, assim, isso levou a uma questão de ter que ter uma maior lei sobre isso, para que esses meteoritos, não só os marcianos, né, mas o marciano, como é muito raro, tem que ter passado para a gente analisar, estudar e tal. E assim como, por exemplo, se você acha petróleo, você acha algum material importante em uma terra de alguém, o governo tem acesso àquele material, paga os royalties de quem é o dono daquela terra. Então eu acho que a questão dos meteoritos devia ser algo parecido, né? O governo tem propriedade sobre aquele material, mas tem que pagar um royalties à pessoa que achou, né? Se caso tenha sido no local público. Ou se for no local privado, a pessoa ganha os royalties, né, porque caiu na sua terra. Eu acho que nós temos que investir mais nessa questão da legislação espacial, né, o direito espacial. Então tem que ter o direito espacial para trabalhar questões como essa, por exemplo, né, e questões futuras sobre até a ocupação, como acontece com a Antártida, né, a ocupação de astros, né, fora da Terra, de como seria isso. Então é uma legislação que tem que ser combinada com os outros países também.
Vamos continuar aqui, gente. No dia 13 de novembro, Evelyn Rangel e Elvis Mendes receberam certificados da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eles ganharam o certificado, né? E o Elvis também recebeu a medalha, porque ele foi muito bem pontuado, então ele ganhou a medalha de ouro. E também o certificado do MobFog, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. Inclusive eu, né, gente? Eu que organizei esse evento na escola, que eles dois participaram. Os dois são membros do nosso clube. E esse ano eu também recebi medalha de honra ao mestre. Primeira vez que né, os professores que organizam, eles recebem também uma medalha. Eu fiquei muito feliz com isso. Agora, no dia 19 de novembro, nós tivemos um eclipse lunar, foi parcial aqui no Brasil, tá? Por exemplo, ali na maior parte da África já foi um eclipse total. O eclipse lunar, gente. O eclipse lunar é que a Terra fica entre o Sol e a Lua, então assim, a sombra da Terra ela é projetada na Lua e a Lua fica com essa coloração meio vermelha, meio alaranjada. Aqui a gente pode ver parcialmente esse evento, aqui do Brasil, tá? Como vocês podem ver aí na imagem. Já agora, no dia 11 de dezembro, nós tivemos uma grande conjunção entre a Lua, que é o nosso satélite natural, aqui da Terra, né? Junto com os planetas Saturno, Vênus, Netuno e Urano. Desses aí, só o Netuno não é visível a olho nu. E o Urano, dependendo do local que você está, também é muito difícil de vê-lo. Tanto que muito tempo o pessoal confundia ele com uma estrela, porque o movimento dele acaba sendo bem lento, devido à distância. E além disso, o planeta não Ceres também estava nessa conjunção. Aí o Ceres você não consegue ver olho nu, né? E muito menos o asteroide Pallas, que também estava nessa conjunção. Então, assim, nós tivemos registros. Vocês podem olhar ali no nosso Instagram, tem registro. Só que a maioria de nós conseguiu pegar Lua, Vênus, Saturno, né? Pela fotografia, fica difícil registrar Urano e Netuno, então nem se fala. E no dia 16 do 12, temos o cometa Leonard. Esse cometa Leonard foi descoberto pelo astrônomo grego de Leonid, por isso recebe o nome dele. É até uma correção, porque eu postei sobre o cometa Leonard e equivocadamente eu falei que tinha a ver com Leonardo da Vinci, né? Não tem nada a ver, gente. É porque realmente em janeiro de 2021, esse astrônomo ele descobriu esse novo cometa que estava aqui vindo para a Terra. Então é óbvio, como a maioria das vezes recebe o nome da pessoa que descobriu, no caso, por isso se chama cometa Leonard. E aí ele tá visível ainda, né? Vai ficar visível até agora, início de janeiro. Mas aí, na época do Natal, nós tivemos vários registros, iremos fazer publicação mostrando os registros que nós fizemos do cometa Leonard, né? Nós da equipe do Clube de Astronomia. E aí vocês podem ver. No dia 25 do 12, né, 25 de dezembro, agora há pouco, nós tivemos o lançamento do telescópio espacial James Webb. É interessante, né? Nós perdemos o Hubble e agora teremos o James Webb, que é bem, né, com mais tecnologia que eles. Só que a diferença é que como o James Webb vai ficar bem longe, não teremos como fazer a manutenção igual fizemos com o Hubble. Eu falo nós, né, mas vocês sabem que foi enviado pela NASA com auxílio da ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia. Ele foi lançado aqui na Guiana Francesa. Podem reparar, né, que eles sempre são lançados aqui perto da linha do Equador, exatamente para poder aproveitar a propulsão, gastar menos combustível, porque está ali no centro da Terra. É mais fácil de poder lançar as naves, os foguetes e tal. E a intenção dele, gente, além de fazer todo aquele trabalho do robô, de tirar várias fotos belíssimas, mas é obter alguma informação ali sobre a origem do universo, né? Como um todo. E para terminar, no dia 27 do 12, gente, para quem não sabe, a gente do Carro também participa de tudo, né? Nós participamos também da Caça Asteroides desse ano, que são várias campanhas. Nós participamos de algumas campanhas e, né, eu liderei a equipe do Clube de Astronomia e Pátio de Alexandria. E o Elvis Mendes, né, que é um dos nossos mais atuantes membros, ele, ele fez vários registros, eu tive que pegar essas coordenadas, né, eu mandava para eles todo o material para eles analisarem e depois eu tinha que fazer os registros, enfim. Aí até um desses registros
foi uma possibilidade do Elvis ter achado um asteroide novo. Só que depois das análises perceberam que outra equipe tinha achado antes dele, né, algumas semanas antes dele. Então ele acabou não podendo ser o, né, botar lá nos registros que ele que descobriu esse asteroide novo, já que essa outra equipe achou um pouco antes que ele. Mas aí, como o Elvis fez vários registros, nós tivemos uma surpresa, porque um dos asteroides, o PB-130, que faz parte é, da família de asteroides Euclid, ele tinha sido avistado em maio de 2009 e depois em maio de 2013. Ou seja, no período de quatro anos, observaram esse asteroide e depois não observou mais ele. Então, assim, porque se ele apareceu em 2009, em maio de 2009, depois em maio de 2013, ó, 14, 15, 16, 17, era para ele aparecer de novo em maio de 2017, e depois, ó, 18, 19, 20, 21, e depois era para aparecer em maio de 2021. Então, assim, o Elvis conseguiu ver ele esse ano, né, de 2001. Então, foi uma pré-recuperação que eles classificaram e comunicaram a gente, né, que apesar de não ser um asteroide novo, foi um asteroide que tinha achado, tinha perdido, já que ele não apareceu depois de 4 anos, de 2013, mas apareceu agora em 2021, né, 8 anos depois. Então, é uma grande surpresa e parabéns Elvis Mendes e todo mundo do Carra que tem ajudado aí na questão da difusão astronômica. Em breve nós postaremos também um calendário astronômico para falar dos eventos astronômicos que acontecerão em 2022 e vocês aguardem aí, tá? Acompanhando a gente tanto aqui no canal do YouTube como no Instagram, tá bom? Abraços e, novamente, um feliz 2022 para todos.